Leitura da primeira carta de São Paulo aos Timóteo. Caríssimo, és uma palavra verdadeira, que inspira ao episcopado. Saiba que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irreparável, marido de uma mulher só, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem sua casa, educar os seus filhos na obediência e castidade. Pois quem não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? Não pode ser convertido, para não acontecer que, ofuscando pela verdadeira, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa também que goze de boas consideração para da parte dos de fora, para que não se exponha à fama e a cair nas armadilhas do demônio. Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida nem a lucro vergonhosos. Possua a mistério da fé, junto com consciência limpa. Antes de receber o cargo, seja examinado. Se fores considerados dignos, poderão exercer o mistério. Também as mulheres devem ser honradas sem difamação, mas sóbria e fiéis em tudo. Os diáconos seja marido de sua só mulher e saiba dirigir bem os filhos e a própria casa, pois os que exercem bem o mistério recebem uma posição íntima e muita liberdade para falar de fé em Cristo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essa leitura de hoje vem falar sobre os bispos. Deve uma função muito exemplar, vou dizer assim, que fala assim, porque os bispos têm o dever de irrepreensível marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro. Então, o bispo ele tem essas capacidades que a leitura vem nos dizer. Não pode, de maneira nenhuma, ele estar em vício do vinho, de bebedeira, de outras coisas. Não pode, de maneira nenhuma, porque tem que dar um exemplo para a gente, negros, para a gente se sentir ali, vou dizer assim melhor, se sentir confiante naquela pessoa que
está exercendo aquele cargo. Ele não pode ser qualquer uma pessoa, ele tem que ter misericórdia, compaixão. De fato, eu não vou julgar, porque não cabe a mim, mas tem muitas coisas aqui que eu vejo que alguns deles têm essa fraqueza. Eles não têm muita misericórdia, algum deles, não todos os bispos, não tem misericórdia, não é hospitaleiro. Então tem que ser hospitaleiro, modesto, capaz de ensinar o verdadeiro evangelho e dar o testemunho. Porque não, é como eu sempre digo assim, não é só chegar e ensinar a palavra de Deus, é preciso também dar o testemunho. Quando a leitura fala aqui, que fala assim a leitura, marido de uma só mulher. No caso, a mulher que a igreja quer dizer, que a leitura quer dizer aqui, do bispo, é a igreja. É a igreja. Por quê? Porque ele tem o mesmo dever que o marido, nós maridos temos com nossas esposas. É a mesma coisa. A gente ainda pode beber se a gente quiser, mas não pode embebedar, porque não é pecado. Mas nós também devemos estar nessa capacidade de não estar em bebedeiras, o máximo possível evitar, porque a gente não cai no vício da bebedeira. Quanto mais você evitar, melhor é, porque você não cai no vício da bebedeira, e aí pode ser que caia em outros vícios pior. Aí vem assim, falar assim a leitura. Não deve ser dado a bebida nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Esse desinteressado aqui é desinteressado de coisas do mundo, dinheiro, ganância, bem materiais, porque eu vejo muitas pessoas hoje dizer assim, bispo ganha, padre ganha muito porque celebra a missa. De fato, eu creio que existe padre que só tá por dinheiro, celebra muito a missa por causa do dinheiro, de fato. Mas também, de fato, tem muitos que é fiel também, não tá por dinheiro, por ganância. Ele não deve ser apegado a bem materiais, a bem riqueza, a bem ao que a sociedade é, porque ele é diferente, ele tem que ser diferente. Aí, depois que não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? Então, repare que eles vão dizer, se ele não sabe governar a própria casa dele, a casa dele é a casa, seu corpo, que a leitura vem dizer, é o seu corpo. Sabe governar seu corpo, respeitar, porque o nosso corpo é corpo do Espírito Santo. Nosso corpo é imitando, semelhante o de Deus. É por isso que a gente não pode estar fazendo muitas coisas no nosso corpo, imitando. Você que já tem tatuagem, não vou aqui caber julgar você, mas assim, nosso corpo não deve estar botando essas coisas, porque é corpo do Espírito Santo. Nossa casa, a gente não sabe governar nossa casa, como é que nós vamos governar uma igreja de Deus? Não tem como, gente. Não tem como. Que nem eu. Se eu eu sou casado, não estou me esforçando para seguir os mandamentos de Deus, para respeitar minha mulher, para ser de um homem de uma só mulher. Mesmo que possa cair na fraqueza, mas eu tenho que trabalhar para não pecar nessa questão. Se eu estou pecando, traindo minha mulher, como é que eu vou dar um exemplo para vocês aqui de santidade? Dar um exemplo para vocês de ensinamento de Deus? Eu não posso estar pregando aqui o evangelho. Porque primeiro eu tenho que me converter para aí sim eu evangelizar. Não adianta só ler e mandar você fazer isso e aquilo se eu não estou fazendo. Por isso que a importância. Porque repara, a leitura vai dizer, não pode ser um recém-convertido, para não acontecer que ofuscando pela vaidade
venha cair na mesma condição que o demônio. Veja bem, se ele não governar direito, não obedecer, ficar em vaidade, de luxo, nessas coisas, ele não se converteu, ele está no processo de converter. Ele não pode de maneira nenhuma entrar e ser diferente da igreja. Por quê? Porque ele vai dar um exemplo para as outras pessoas. A igreja não pode ser desse jeito. A igreja tem que dar um exemplo. Pessoas que estão diferente da igreja, eles têm que viver a santidade. Para as outras pessoas também viver a santidade. Porque senão, não se converteu e não vai fazer com que as outras pessoas convertam. Porque vai ser ofuscado pela vaidade e vai cair na mesma condição que o demônio, o orgulho. A mesma condição. Orgulhoso, ganancioso, fanfarrão e etc. A gente não deve, se a gente quer ser diferente, dar um exemplo. Eles, padre, ministro, bispo, eles não podem de maneira nenhuma estar caindo nessas coisas aqui, ó. Porque senão vai levar muita gente para o inferno junto com eles. Então vamos ter rezar mais por eles, por essas pessoas, porque está precisando mais de oração essas pessoas de frente, porque é muito, vou dizer assim, é muito combate espiritualmente e fisicamente. É muito combate. Então nós deve estar rezando por eles, para que eles venham exercer sua fé com misericórdia, com amor, paciência e compaixão, e também não tá caindo nesses adultérios, nesses vícios, nesses desejos carnais. Que eles venham viver o evangelho de fato, nos dá um exemplo. Para a gente é assim também, viver o exemplo deles. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.